lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Boa tarde, sejam muito bem-vindas à TV Elas por Elas Formação, programa voltado para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob, esse é meu sinal em Libras e a gente tem encontro marcado de segunda a sexta, sempre às 4 da tarde. Dia 31 de agosto ficou marcado como o dia em que a primeira mulher eleita democraticamente perdeu o seu mandato por meio de um golpe machista e misógino. Hoje completam-se 5 anos do processo de impeachment sofrido por Dilma Rousseff. No programa de hoje, a TV Formação, TV Elas por Elas Formação, convida grandes mulheres para conversar sobre a violência política de gênero e sobre o golpe que foi sofrido no país, não só pela presidenta Dilma, mas para todos nós. Eu converso hoje com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e também com a ex-ministra da Secretaria Especial de Política para as Mulheres e socióloga Eleonora Menicucci. Antes, nós vamos para a nossa aula do dia com a presidenta Dilma, onde ela apresenta o projeto democrático para o país e faz um balanço das ações políticas voltadas para as mulheres e de políticas públicas voltadas para as minorias. Vamos conferir. É uma honra estar falando aqui para as mulheres. Vou aproveitar a oportunidade para fazer um balanço sobre o que o meu governo fez pelos direitos das mulheres e por sua ascensão a níveis de protagonismo nunca registrados em nossa história. Sob o meu governo e o governo do presidente Lula, as mulheres brasileiras obtiveram algumas de suas maiores conquistas na história do Brasil. Alcançaram poder e protagonismo. Tornaram-se senhoras de seus destinos e de suas vidas. Não é por acaso que as mulheres tenham estado na linha de frente da denúncia e da resistência ao golpe que derrubou um governo legítimo, o meu governo, e colocou em seu lugar um bando formado por homens ricos, machistas, misóginos, homofóbicos e racistas. As mulheres me representaram, estiveram ao meu lado na defesa da democracia e tiveram por quem lutar. Lutaram pela mãe solteira e pelas famílias humildes que tiveram acesso e titularidade à casa própria para proteger seus filhos, graças ao programa Minha Casa Minha Vida. Lutaram pelo bebê e pela criança, que por causa do Bolsa Família e de outros programas, como o Brasil Carinhoso, passou a comer regularmente todos os dias e a ter acompanhamento de saúde. Pela criança e pelo jovem que passou a ir à escola, também graças ao Bolsa Família. Pela trabalhadora que teve um maior aumento de renda de sua vida. Pela estudante pobre que finalmente pôde entrar na universidade. Como dizia-se na época, o filho
Do pedreiro pode ser doutor. Pela jovem e pelo jovem negro e indígena que conquistou o direito de estudar. Pelos 63 milhões de brasileiros pobres que passaram a receber atendimento médico pela primeira vez com o programa Mais Médicos. Por todos os que conquistaram sobre os nossos governos o direito de amar e viver livres do preconceito e da violência de gênero e de sexualidade. Durante os 13 anos de governo popular e inclusivo do PT, as mulheres foram vanguarda na construção de um mundo novo, um mundo de conquistas novas e de novos direitos. Uma democracia só é sempre mais forte, mais robusta, mais cheia de vida, quando consagra a igualdade. Refiro-me a todos os tipos de igualdade: a igualdade de oportunidades, a igualdade de direitos, a igualdade racial, a igualdade de gênero e a igualdade de todos perante a lei. Essa questão da construção e da redução das desigualdades foi uma das nossas prioridades de governo. E eu tenho a honra de ter sucedido um presidente, o presidente Lula, que abriu esse caminho e o fortaleceu. Nós sempre acreditamos que o Brasil só mudaria de verdade se fosse um país em que os brasileiros tivessem mais direitos, tivessem mais oportunidades e que as mulheres tivessem mais autonomia e mais poder. Alguns números falam por si. Sob o meu governo e o do presidente Lula, eram mulheres 59% dos estudantes que usaram o FIES para financiar suas faculdades. Eram mulheres 53% dos que receberam bolsas do ProUni e eram 59% dos matriculados no Pronatec. Estavam, em nome das mulheres, 94% das cisternas instaladas nas moradias do semiárido nordestino. Eram mulheres 92% dos titulares do Bolsa Família, 90% dos beneficiados da faixa de menor renda do Minha Casa Minha Vida. A emenda constitucional que assegurou às trabalhadoras domésticas os mesmos direitos de todos os trabalhadores foi uma verdadeira revolução num ambiente que reproduzia heranças escravocratas contra as mulheres. Graças a essa legislação, o número de trabalhadoras domésticas recebendo fundo de garantia subiu de 71 mil em 2001 para 1.300.000 em 2015. O número de mulheres ocupadas em trabalhos formais, com carteira assinada, férias e 13º, aumentou 60%. E aumentou também em 58% a distribuição de recursos da Previdência às mulheres. Esses números faziam parte de toda uma estratégia que incluía o combate à violência contra as mulheres. A Lei Maria da Penha, por exemplo, do governo Lula, tipificou como crime a violência doméstica. E, em seguida, a Lei do Feminicídio, no meu governo, transformou isto em crime hediondo. Criamos um dos mais avançados programas de acolhimento e proteção de mulheres vítimas de violência doméstica por meio das Casas da Mulher Brasileira. A retomada deste ciclo depende agora de nossa mobilização, de nossa luta e, sobretudo, de nossa capacidade de unir forças sociais poderosas para resistir e barrar o retrocesso civilizatório de um lado e a perversa agenda econômica neoliberal de outro. Foi como mulher e militante política que eu lutei a minha vida toda. Quando jovem, foi como mulher e militante política que combati a ditadura militar e me orgulho de ter sido acompanhada nessa luta por muitas outras bravas companheiras, mulheres e militantes políticas. Na vida adulta, continuei lutando para construir um Estado democrático, popular e inclusivo. Recentemente, lutamos todas nós contra o golpe que me derrubou,
a primeira mulher a ser eleita presidenta do Brasil. Golpe que eu sabia e disse na época era apenas o primeiro passo de um processo que nos conduziria ao autoritarismo e à destruição de direitos. Nosso dever como mulheres militantes é recolher cada pedaço do Estado e do país que Bolsonaro está quebrando e lutar para que volte ao seu lugar e ao seu caminho de desenvolvimento. Devemos nos insurgir contra a grave ameaça à nossa soberania, que vem sendo comprometida e atacada em várias frentes. As mais graves são a desnacionalização das nossas grandes empresas estatais, que são estratégicas para o país e para o povo brasileiro. Em segundo lugar, o desmonte do ensino superior público, das universidades federais brasileiras, quer nada mais, nada menos do que transformar em uma fonte de geração de lucros e, por consequência, ferindo o sistema de pesquisa e de geração de ciência e tecnologia e comprometendo os instrumentos de incentivo à cultura, com o bloqueio de todo o sistema de patrocínio. Em terceiro lugar, a destruição da proteção e conservação do meio ambiente e da Amazônia e o absoluto desprezo pelos militantes do meio ambiente e pelos povos indígenas. Bolsonaro e seus seguidores verbalizam as teses que identificam no feminismo aquilo que a direita chama de globalismo socialista, marxismo cultural e ideologia de gênero. O ataque ao feminismo é uma das bases da campanha de consolidação do poder da extrema-direita. O machismo, a misoginia, o racismo e a homofobia são tão necessários à afirmação da ditadura buscada por Bolsonaro quanto o antissemitismo, a perseguição aos comunistas e aos judeus e as minorias sustentaram a afirmação do nazismo na Alemanha de Hitler. Queremos o apoio de todas e de todos contra a ascensão do neofascismo e da agenda neoliberal. Muita gente já percebeu o óbvio. O deputado preguiçoso do baixo clero que falava besteira, xingava e agredia apenas para se exibir e se locupletava de vantagens pecuniárias do Estado, hoje é o presidente da República que faz exatamente a mesma coisa. Contra esse governo não devemos prescindir de ninguém. Quem quer que se dedique de alguma forma a lutar pela democracia, pela soberania e por nossos direitos, pode marchar ao lado da maioria contra a doença que aflige o Brasil. Sim, porque o Brasil está doente. O Brasil está sendo dominado por um governo de características sociopatas, um governo com transtorno de personalidade, que contamina as instituições e contagia uma parte da população. O Brasil adoeceu, e se não reagirem, os brasileiros adoecerão também. A sociopatia deste governo é visível em atitudes do seu chefe, de seus ministros e de alguns de seus seguidores. Encerro com um depoimento pessoal, que considero oportuno neste momento em que vivemos, sobre uma escalada autoritária, que, se não for contida, nos conduzirá a um regime plenamente ditatorial. Muito do que acontece no Brasil neste momento faz lembrar as ditaduras. Sobre uma delas eu vivi e posso dizer que nada foi mais doloroso e assustador do que aquilo. Hoje fico pensando se o governo Bolsonaro é tão ou mais assustador. A violência exercida pelo Estado ou por grupos extremistas insuflados pelo Estado autoritário causa medo. Medos que nos remetem a medos maiores. A volta dos piores tempos, a infâmia das prisões, da tortura e dos assassinatos. Mas só existe um caminho para vencer o medo e o sentimento de impotência. Ficar juntos, agir juntos, fazer oposição juntos. E as mulheres podem dar exemplo com a qualidade resumida numa palavra que deveria valer para todos: empatia. As mulheres têm empatia com seus filhos, com as outras mulheres, com todos
da sociedade e com seus companheiros, e com uma linda palavra que é só nossa, sororidade. Nesse momento, empatia e sororidade devem se traduzir em resistência. Queridas companheiras, queridas mulheres, muito obrigada pela oportunidade. Desejo muitas vitórias a todas nós, mulheres brasileiras. Como é bom ouvir a presidenta Dilma Rousseff, e ela mostra duas facetas do que uma mulher, ao ocupar os espaços de poder, passa. Uma é que as políticas públicas mudam, as mulheres e as minorias passam a ser incluídas. A outra é que a violência política de gênero aumenta e o golpe e o impeachment são a prova disso. Mas a mensagem da presidenta Dilma é muito importante. Juntas somos mais fortes e só nesta união é que nós conseguiremos barrar os retrocessos e esse governo que é tão machista e tão neofascista, como ela mesma disse. Mas nós vamos lembrar da solidariedade, da sororidade entre nós mulheres, uma palavra só nossa. E no dia 31 de agosto, que é a data de hoje, a presidenta do PT e deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, apresentou em julho deste ano um projeto de lei para instituir a data de hoje como dia da conscientização e do enfrentamento à violência política de gênero. Nós vamos lutar para aprovar esse projeto. Eu quero convidar agora para se juntar a mim aqui nesta conversa, num dia tão emocionante. Peço até desculpa a você que me acompanha na TV e me ouve pela rádio. Eu realmente fico muito emocionada numa data de hoje e de estar agora com duas convidadas que representam a resiliência, a resistência e a potência de uma mulher a ocupar um espaço tão relevante nos cargos do Executivo. E por isso eu converso com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e também com a socióloga, professora titular sênior da Unifesp, ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada pela presença na TV Elas por Elas, nesse quadro de formação. Uma boa tarde às senhoras. Eu quero conversar primeiro com a nossa governadora, Fátima Bezerra. A senhora que era senadora lá em 2016, viu o golpe sendo construído dentro do Congresso Nacional e 5 anos passados de 2 governos pós-golpe, né? Nós tivemos o Temer e agora Bolsonaro. Como a senhora avalia aquilo que a presidenta Dilma disse, o golpe era só o primeiro passo e agora a senhora está num cargo do Executivo? Como são esses 5 anos, essa marca de 2016 para 2021, governadora Fátima Bezerra? Bom, Mariana, meu abraço aqui para você, meu abraço para a querida professora Eleonora, nossa ex-ministra, e um abraço muito especial para essa mulher que continua nos inspirando pela sua sabedoria, pela sua resistência e capacidade de luta, que é a querida presidenta Dilma. E eu, ao abraçar a presidenta Dilma, quero estender aqui esse abraço afetuoso, especialmente as companheiras mulheres, né, que estão acompanhando aqui mais essa aula, esse momento aqui importante do projeto de formação Elas por Elas. Segundo, na verdade, Mariana, relembrar 31 de agosto de 2016 não é simples, não é fácil. Para nós, né, que amamos a democracia, para nós, está entendendo que chegamos exatamente em 2010, com aquele feito histórico, depois de um operário governar por 2 mandatos consecutivos os destinos do Brasil, fazendo um governo que entrou para a história. Naquele momento, a gente elegia também a primeira mulher presidenta desse país. E para nossa alegria, né, e felicidade, nós conseguimos reeleger essa mulher exatamente em 2014. De forma que não passava pela nossa cabeça, né, que a nossa jovem democracia fosse covardemente atacada, como foi em 2016, com o impeachment sem comprovação de crime e de responsabilidade da querida presidenta Dilma.
Foram momentos muito duros, muito difíceis. Eu fico aqui cá comigo, né, lembrando, por exemplo, Mariana, eu, né, 12 anos como deputada federal, vivi esses tempos virtuosos de um projeto de desenvolvimento nacional com soberania, com inclusão social, com justiça social. Chego exatamente ao Senado da República pela vontade soberana e generosa da maioria do povo do Rio Grande do Norte, e chego no Senado com as esperanças renovadas e com os sonhos renovados de avançar cada vez mais no projeto de desenvolvimento nacional, avançando cada vez mais com os investimentos, por exemplo, na área da educação. Eu lembro, Mariana, do slogan do segundo mandato da presidenta Dilma. Eu nunca esqueci. Quando ela assume exatamente o segundo mandato e ela anuncia que o lema daquele segundo mandato era Pátria Educadora. Aquilo tocou demais meu coração de professora, porque com aquilo ela sinalizava muito claramente que nós íamos avançar cada vez mais no projeto de inclusão social no campo da educação. Depois do muito que já havíamos feito, a expansão das escolas técnicas, das universidades, as políticas de valorização, né, dos profissionais da educação. Enfim, os governos do PT fizeram uma verdadeira revolução no campo da inclusão social, na área da educação. E a presidenta, quando diz, né, Pátria Educadora, aquilo era como se a gente estivesse homenageando Paulo Freire, né, no sentido de avançar cada vez mais numa área fundamental para a emancipação política, social e cultural das mulheres, da juventude e do nosso povo. Como ela mesmo dizia, né, a educação é um passaporte fundamental, imprescindível para a conquista da cidadania. Por isso que nós lutamos tanto pela descoberta do pré-sal, e por isso mesmo que naquela época a gente aprovava uma legislação onde a gente dizia que no mínimo 50% dos recursos do pré-sal tinham que serem direcionados para o presente e o futuro do povo brasileiro, investindo principalmente na educação. Mas, enfim, infelizmente, de repente, esse sonho desmoronou e foi tudo muito rápido, né, quando a gente se deu conta e estava em curso exatamente, né, um golpe contra a democracia. Um golpe, na verdade, que foi perpetrado pelo campo conservador e pelas elites, né, naquele ano exatamente de 2016. Eu lembro, Mariana, eu estava aqui exatamente olhando, exatamente a fala que eu fiz naquela fatídica sessão que aprovou, né, o processo de impeachment da presidenta Dilma. E eu dizia naquele dia, me permita aqui fazer um resgate histórico rápido, eu dizia naquele dia, esse processo de impeachment, a despeito de seguir um rito constitucional supervisionado pelo Supremo Tribunal Federal, representa um atentado contra o Estado de Direito e a Constituição cidadã, pois pretende afastar da presidência da República uma mulher íntegra, honesta, que não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Eu dizia naquele dia que o processo de impedimento da presidenta Dilma é produto da conjugação de duas forças políticas moralmente degradadas, da aliança entre os inconformados com a quarta derrota consecutiva nas urnas. Outro fator fundamental para fortalecer o movimento golpista foi a atuação ostensiva e partidária da grande mídia empresarial. Era só ler os editoriais, analisar as capas de revistas e resgatar a cobertura parcial e sensacionalista das grandes redes de televisão. Na verdade, dizia naquele momento,
que em apenas 12 anos, os governos Lula e Dilma fizeram a maior revolução no campo da educação, como aqui já mencionei, com a expansão e fortalecimento da educação no nosso país. Eu dizia naquele momento, minha cara Mariana, que no regime presidencialista, senhor presidente, o conjunto da obra não pode servir de pretexto para o impedimento da presidenta da República, nem tampouco de artifício para uma ruptura institucional. Assumam que estão rasgando a Constituição, assumam o desprezo que vocês têm pela soberania popular, assumam que vocês estão querendo tomar o poder de assalto para interferir nas investigações em curso e para impor ao povo brasileiro um programa que jamais passaria pelo crivo da urna, porque é um pacote de maldades que quer congelar durante 20 anos os investimentos em educação e saúde e na assistência social. Eu dizia, naquele dia, que a presidenta Dilma, mais uma vez, fez história quando aqui esteve enfrentando os novos algozes da democracia e enfrentou com a postura altiva, com a coragem dos inocentes, com a convicção dos verdadeiros democratas, com a memória dolorosa de quem já enfrentou o arbítrio e a tortura, porém com postura altiva. Senhor presidente, aqui eu quero terminar fazendo uma reflexão para o povo brasileiro. Como disse ontem, a cada instante, a cada segundo que passa, eu sou mais convencida da inocência dessa mulher, pela biografia que ela tem de integridade moral e ética. E aqui fica, sim, uma reflexão. Quem são os julgadores da presidenta Dilma? Um parlamento que, conforme tem sido amplamente divulgado pela imprensa, inclusive internacional, tem 60% de seus integrantes respondendo a processos na justiça. São esses os juízes que querem não apenas julgar, mas condenar uma mulher, repito, íntegra, que tem sua vida sempre pautada pela moral e pela ética, uma mulher que nunca cometeu crime de responsabilidade. Desculpem-me, isso é uma infâmia, isso é um escárnio, senhor presidente. É por tudo isso que me nego a fazer parte desta farsa, que me nego a ser coautora deste crime. Prefiro escrever minha história com a tinta da verdade e com a caligrafia da justiça. Naquele momento, Mariana, eu exatamente exibia aqui esse pequeno cartaz. Não vou colocar meu nome nesta infâmia, porque foi assim também que ficou conhecida, né, à tarde, à noite, o dia 31 de agosto de 2016, o dia da infâmia, do ataque à Constituição, do ataque à democracia, do desprezo pela soberania popular. Por isso que, respondendo a você, minha amiga, termino aqui repetindo a mesma frase que disse em 31 de agosto, quando dava meu voto firme na defesa da democracia, na defesa da soberania popular, contra o impeachment da então presidenta Dilma. E terminava fazendo uma homenagem a ela e a toda a sua geração. A geração que, junto com ela, lutou pela democracia e que permanece fiel em defesa da democracia e naquilo que a democracia tem de mais valoroso, que é o respeito ao voto, que é o respeito à soberania popular. Dizia não, não, 1000 vezes não ao golpe e sim à democracia. Passados 5 anos, continuamos aqui firmes, na trincheira
em defesa da democracia, em defesa da liberdade, dizendo não, não ao golpe, dentro do golpe, e sim em defesa da democracia. Muito obrigada, governadora Fátima Bezerra. Eu me lembro bem da sua atuação como senadora, muito aguerrida como sempre. E foi um golpe, sobretudo, contra o povo brasileiro, né? Ministra, com professora... certeza, Mariana. Viu, pode Mariana? falar, Só pode rapidamente. falar. Não, e aqui, claro, né, lembrar, sem dúvida nenhuma, né, lembrar da querida senadora Gleisi, né, lembrar do companheiro Lindenberg, da senadora, da companheira Vanessinha, da companheira Lídice, né? Nós que estávamos ali na linha de frente, enfrentando aquele momento, né, tão doloroso, tão doloroso, porque, né, nós já pressentíamos exatamente o que queria acontecer com o país se o golpe fosse exatamente perpetrado. Porque, como profetizou a própria presidenta Dilma naquele dia, né, aquele discurso profético quando ela fez, que o golpe não era contra ela, Dilma por Dilma, o golpe era contra o povo, era contra a nação. O golpe com toda aquela violência, né, do caráter misógino, homofóbico, racista, ou seja, era a imposição da cultura, da intolerância, do preconceito e da violência. E foi esse o resultado do golpe. Infelizmente, hoje é esse, né, o país que a gente tem em decorrência dos tempos autoritários, obscurantistas que nós estamos vivendo com a eleição do atual presidente que está aí, que é filho exatamente do golpe perpetrado contra a democracia em 2016. Verdade, governadora. Professora, ministra Eleonora Menecute, nós que já exibimos aqui a aula na semana passada, uma aula durante a semana inteira, a aula com a senhora na nossa TV aqui para a formação das mulheres. Eu tenho uma aspas aqui do momento do golpe, em que uma entrevista a senhora disse que nunca imaginava que viveria outro golpe, que outra vez estaria no centro do poder e ao lado dela, Dilma, sendo punidas as duas, ela como eu e eu como ela, lutamos pela democracia e pelas liberdades. Eu queria ouvi-la também com o simbolismo desse golpe que tirou a primeira mulher democraticamente eleita da cadeira da presidência da República. Olha, muito obrigada, Mariana, muito obrigada à TV Elas por Elas, minhas queridas companheiras da Secretaria Nacional de Mulheres do PT, do nosso PT. Quero cumprimentar com muito carinho a minha querida companheira e amiga, governadora do estado do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, a grande Fátima Bezerra. Eu me emocionei muito com a fala dela aqui. Veja, Mariana, eu, quando fui ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, porque não tenho especial, eu realizei, com a presidenta Dilma, o sonho de várias mulheres brasileiras, que é garantir o direito à vida das mulheres do campo, da floresta e das águas. O direito à vida significa viver sem violência. Mas eu também vivi o golpe de 64. Fui barbaramente torturada e, junto com a presidenta Dilma, ficamos na mesma prisão do Tiradentes. E eu costumo dizer que o Brasil tem três... Eu disse isso hoje numa entrevista que eu fiz de manhã, que eu dei. Tem três cartas fundamentais. A do Getúlio, a do Jango e a da Dilma. A carta do dia 31, lida pela Dilma, onde Fátima e eu estávamos lá, ao lado dela, junto com a Gleisi, com várias outras companheiras.
lutando contra aquele golpe. Mas a Dilma foi profética. A presidenta Dilma foi profética. Ela, naquela carta, ela anunciava o que viria. Né? E estamos aí vendo. É importante que esse documento seja lido e relido, sempre. E o dia do Senado Federal, onde foi consumado o golpe contra ela, a dignidade e a altivez que a presidenta Dilma enfrentou os seus algozes, mais uma vez, mostrou porque nós éramos obrigadas a lutar contra o golpe implantado em sua primeira fase contra uma mulher íntegra, digna, leal, combativa e amiga. Nós estávamos ali mostrando toda a nossa sororidade e a nossa solidariedade. Mexeu com ela, mexeu conosco. E participar daqueles momentos lá com ela, eu fiquei o tempo inteirinho no Alvorada com ela, mais alguns outros companheiros, e eu vi a integridade, mais uma vez, daquela mulher. E hoje, nós temos não que celebrar o golpe, mas nós temos que nos manifestarmos nesse dia 31 para que ele não seja esquecido e para que ele nunca mais se repita. E veja, tudo que ela profetizou na carta, tudo aconteceu. E foi nos governos Lula e Dilma, onde foram implantadas políticas que davam garantia às mulheres a desempenharem o seu protagonismo. O Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Pronatec. Ela mesma falou aí. O programa Mulher Viver Sem Violência, a lei do feminicídio, a PEC das trabalhadoras domésticas, a Lei Maria da Penha. E veja, esse dia é um dia muito triste, porque na luta tem esse dia triste também. A luta não é feita só de alegrias. E esse dia é um dia que nos obriga, mesmo na pandemia, que nos obriga a pensar sobre a responsabilidade que nós, mulheres, temos para resgatar o nosso país desse fascismo que está sendo implantado, com esse desmonte de direitos, desde o teto dos gastos, na época do golpista traidor. A política antitrabalhista, a reforma antitrabalhista, a reforma antiprevidência,
a reforma. Veja bem, no caso das mulheres, nós, quando fomos golpeadas, eu deixei empenhado mais de 360 milhões. Agora, o orçamento de 22, o recurso previsto para as políticas para as mulheres é zero. Então, nós precisamos nos fortalecermos cada vez mais, cada dia mais, para resgatar o Brasil da necropolítica, do fascismo e devolver o Brasil para o povo brasileiro de uma forma democrática. Então, veja bem, Mariana, é uma situação que eu pelo menos, não imaginava viver outro golpe. E eu vivi esse de 16 por dentro, ao lado dela. E eu aqui não só a homenageio, mas contribuo para reescrever o nome dela na história do Brasil, que é fundamental, que é justo, porque Dilma Rousseff é uma das mulheres mais guerreiras e honestas que eu já conheci. E esse dia não é de celebração. Esse dia é de relembrar o golpe para que não se repita. E mostrar como o Brasil ficou com o desmonte. Hoje nós estamos lançando, no Sindicato dos Metalúrgicos, a Fundação e o PT, o livro 5 anos do golpe, que é um desmonte dos direitos. Então, todas as áreas escreveram sobre o desmonte de direitos nas suas áreas. Escrevemos através dos NAPs. Como eu coordeno o NAP Mulher, eu e outras companheiras escrevemos o das mulheres. Eu não vou descrever aqui, porque ficaria longa demais a minha fala. Mas eu quero dizer que ver a Fátima como governadora me dá uma esperança muito grande. Uma esperança de que nós, mulheres, possamos estar com garantia em qualquer lugar, aonde nós escolhermos. Mas isso só é possível com o retorno da democracia e o retorno de um país com inclusão social. Isso é fundamental, sem preconceito de classe, de gênero, de raça, nem homofobia, nem lesbofobia, nem transfobia, contra o preconceito a todas as pessoas portadoras de deficiência. E ao retomarmos o nosso Brasil de volta, eu tenho certeza
que as mulheres retomarão o seu lugar de sujeito da história. Não quer dizer que nós não estamos na resistência como sujeitos da história. É exatamente por sermos sujeitas da história que nós estamos na frente de todos os processos revolucionários, estivemos e continuamos a estar. Então, Mariana, é fundamental esse programa. Eu acho que vocês, Elas por Elas, é impressionante o movimento forte que o Elas por Elas causou internamente no PT, na esquerda, fora do PT. Um movimento agregador, um movimento que deu um espaço que é da fala das mulheres. E eu tenho uma honra de ter participado da formulação, do início, junto com a querida Anne, do processo Elas por Elas. Né? E te parabenizo muito na condução desse programa, porque eu acho que o sonho nosso era termos um espaço na televisão, uma televisão dentro do PT, Elas por Elas. E hoje, nesse dia 31, vocês não poderiam, e aí eu me incluo, ter escolhido pessoas, mulheres, como a Fátima e eu, que estivemos ao lado da presidenta e estamos até hoje. Desde aqueles momentos tenebrosos até hoje. Porque nós sabemos que sem luta não se consegue nada. Então fica aqui a minha forte saudação a você, ao Elas por Elas, à TV Elas por Elas, e a garantia que nós continuaremos na resistência como sempre estivemos. Porque eu digo que lutar tira as nossas rugas, que a idade nos põe, porque lutar nos torna mais jovens, porque é a esperança do verbo em movimento, esperançar. E aqui eu termino dedicando essa minha intervenção à nossa querida guerreira do povo brasileiro, a presidenta, sempre presidenta, Dilma Rousseff. Muito lisonjeada com a sua fala, ministra. É muito importante para nós, para mim como cidadã, como mulher, como aquela que também elegeu a presidenta Dilma e também sofreu muito vivendo esse golpe. E é muito honroso para mim estar aqui num programa, dividindo uma tela com duas mulheres tão potentes e tão inspiradoras. TV Elas por Elas foi feito com o objetivo preparar mulheres para a formação política e fazer com que mais mulheres alcancem os espaços de poder. E as duas que estão aqui comigo são duas grandes referências para que as mulheres se inspirem e continuem na luta, no movimento, como nos ensinou Rosa Luxemburgo. Quem não se movimenta não sente as correntes que os prendem. Então eu quero agradecê-las demais. Infelizmente nosso tempo é curtinho, senão eu continuaria aqui a falar, lembrando que Fátima Bezerra é a única mulher a governar um estado neste país. E é a mulher do Partido dos Trabalhadores, uma mulher negra, uma mulher que sempre esteve ao lado do povo. E nós tivemos uma Secretaria de Políticas para as Mulheres e por isso o governo Dilma fez tanta diferença para as mulheres e tinha à frente dessa secretaria uma mulher como a senhora, professora Eleonora. Eu sinto muitas saudades desse tempo e espero que a gente volte o quanto antes. Muito obrigada pela participação, parabéns pela gestão, governadora Fátima Bezerra, que tem sempre sido elogiada. As políticas públicas de combate à pandemia são um sucesso, o seu governo realmente é exitoso. Uma mulher no poder faz mesmo muita diferença.
Muito obrigada pelas palavras, pela participação num dia tão importante quanto hoje, e que sempre lembrando, seja um dia de luta, de memória, para a gente reescrever, como nos ensinou também a professora aqui já na TV Elas por Elas, mulheres como sujeitos políticos, nós precisamos ocupar esse espaço. Vocês são grande inspiração. Muito obrigada mesmo. Até uma próxima. TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, um programa muito emocionante. Eu quero convidar vocês a voltar amanhã às 4 da tarde para continuar conosco, que vai ter muito mais conteúdo de formação e informação política para você. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e assim você fica por dentro de tudo que rola por aqui e das ações do PT voltada para as mulheres, aqui na TV PT e na Rádio PT. Eu espero você amanhã às 4 da tarde.